Olá, meu nome é Adolfo Melito, este é o programa Economia Criativa do Visão Web3. Economia Criativa tem trazido aqui casos de sucesso em áreas de empreendimento, empreendedorismo, tecnologia, inovação e, naturalmente, aquilo que envolve negócios, né? E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Cid Torquato, que é o CEO da Icon Libras. Icon, vou explicar o que vem a ser. Cid, primeiramente, seja bem-vindo, né? Nós nos conhecemos lá por volta de 2008, quando você já atuava bastante nesta área. Vou comentar aqui agora um pouco sobre o seu currículo, né? Você é formado em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito do Lago São Francisco, da USP. Os seus temas principais, né, pelo que a gente vê aqui, você é um expert em marketing, tecnologia, comércio exterior e internet. Você atuou como executivo da Law Partners América Latina e também diretor de marketing da Star Media Networks, que foi uma das primeiras empresas aqui na América do Sul, né, nessa área da internet, que fez muito sucesso. Sim. Atuou no governo federal, no Ministério do Planejamento, coordenando projetos da internet. Autor de livros sobre o tema internet e tecnologia. É consultor do International Trade Center, ITC, Agência de Operação do Sistema ONU, em Genebra, bem como do SEBRAE e do Softex, que são programas aqui ligados ao empreendedorismo. Conselheiro da Aliança Pro Modernização Logística do Comércio Exterior. Então, aqui vem também o expertise em comércio exterior. Fundou e dirigiu a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, a Câmara INET, a qual dirigiu durante mais de 5 anos. Ele fundou, ele foi inicialmente em relações institucionais, na sequência subsecretário e na sequência secretário da Secretaria do Estado de Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo durante 8 anos e após isso passou a dirigir esta mesma secretaria a nível do município de São Paulo. Atualmente preside a organização Icon Libras, da qual ele é CEO. Ele vai falar bastante para nós aqui a respeito, né? E esta organização foi criada no âmbito da AME, que é a Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais. Ele vai explicar um pouco para nós exatamente qual é a abrangência disso, né? Porque essa associação tem 30 anos e ela tem uma abrangência bem... Bom, Cid, muito obrigado aí pela tua presença aqui hoje. Tenho certeza que é um tema que é bastante vibrante, até porque conversávamos aqui um pouco antes, né? Para saber que as iniciativas nessa área ainda são muito pequenas e muito tênues, tanto aqui no Brasil como fora. Então, na realidade, ICOM é uma organização que está realmente fazendo um pouco de história aqui nesse mercado. Pode se chamar uma startup, né, de tecnologia, né? Então, no primeiro contexto da nossa conversa aqui hoje, Cid, vamos falar sobre a sua atuação como presidente da Icon Libras, mas antes a gente queria comentar um pouquinho que você falasse a respeito dessa questão do assunto da deficiência da pessoa física, né? Como é que isso você vê esse assunto aqui a nível Brasil, né? Qual que é a importância desse tema para os governos a nível federal, estadual e municipal que você atua, né? Que você falasse um pouquinho a respeito disso, para a gente poder fazer uma primeira abordagem sobre o tema. Bom, Milito, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, né? E prazer revê-lo depois de tantos anos. Nós fomos apresentados pelo nosso grande amigo Thomas Rose, né, figura. Né, o Thomas funciona meio como que um conselheiro para mim. Eu estou sempre me aconselhando com ele, eu conversando com ele. Ele está sempre bastante presente na minha vida, felizmente. Né, ele é uma figura amiga, né, todo mundo gosta dele, né, e fora essa questão da simpatia, ele tem uma base não só teórica na área da engenharia, né, sendo um politécnico, Sim. como né, sabe, tem conhecimento sobre muitas áreas, principalmente porque ele trabalha ali na Fundação Vanzolini, que tem, né, uma atuação ampla. Então, uma figura muito interessante de se ter como amigo e conversar. Eu sempre aproveito isso dele, e é bom.
E bom reencontrá-lo, né, depois de tantos anos. Ele que nos apresentou justamente para conversar sobre inovação, né? Lá atrás já era a ideia falar sobre inovação. Você falou sobre o cenário aí da pessoa com deficiência, né? Eu não era do ramo. Eu me tornei do ramo a partir do momento que eu quebrei o pescoço em 2007, na Croácia, num mergulho mal dado, mal calculado. Eu bati a cabeça, né, quebrou o pescoço e eu fiquei tetraplégico. E mudou muito minha vida, né? Eu trabalhei, na época eu trabalhava com tecnologia, com geração de negócios, montagem de negócios, com marketing, né? Empreendi também, fui executivo de alguns outros empreendimentos e minha vida mudou muito depois disso. E, bom, nos últimos 13 anos eu venho não só aprendendo mais e mais sobre esse cenário, como fortalecendo a minha própria militância, né? Eu virei... difícil no Brasil você ter uma deficiência e você não virar militante da causa, porque faltam tantas coisas, né? Tem é tão grande o desrespeito à pessoa com deficiência. Nós temos leis muito boas no Brasil com relação a que promovem a inclusão da pessoa com deficiência em teoria, mas muitas delas não são praticadas, não são exercidas, não são cobradas, e então as pessoas com deficiência ficam muitas vezes num limbo aí, né, não conseguindo exercer seus direitos e não conseguindo ser cidadão pleno, né, no próprio país. Então não tem jeito de, né, ter deficiência, conhecer tudo isso e não virar um militante da causa. Sim. Eu, além de militante, né, que me tornei uma liderança e uma referência, né? Até porque tem tão poucos tetraplégicos que conseguem, assim, atuando publicamente, e então fico contente com isso, porque, né, além disso agitar a minha vida, né, eu consigo contribuir e muitas vezes com a melhora da vida de muitas outras pessoas. Então, né, eu fiz desse grande limão que foi virar tetraplégico, venho fazendo, né, seguidas limonadas dele né, e não me deixando abater e vivendo a vida né, com o que eu tenho atualmente né, e tentando ao máximo, ou seja, tentando ao máximo atuar e fazer tudo aquilo de interessante que aparece, né, para a gente fazer aí, viver plenamente. Então, é mais ou menos esse é o perfil aí da minha situação. É espetacular, Cid. Bom, claro que você tem que receber os melhores cumprimentos e parabéns pelo trabalho que você vem executando, né? E compartilhando aí um pouco daquilo que você comentou também a respeito do nosso amigo comum, Thomas Rose, né? Ele já naquela época ele já era parceiro e conselheiro do nosso Instituto de Economia Criativa, que foi criado em 2007, né? Foi quando nós nos encontramos, acho que em 2008. Sim. E depois ele continua a jornada conosco também na FEComércio, teve lá o Conselho de Criatividade, Inovação e Economia Criativa, né? E hoje também nos acompanha no empreendimento chamado My First IPO, que é um projeto ligado ao crowdfunding de investimento, aquilo que é regulado pela CVM. Então, ele é uma referência, né? Acho que é assim, espetacular poder contar com a amizade e com os conhecimentos e relacionamentos, né? Bem da verdade que ele tem aqui no estado de São Paulo, que eu nunca vi ninguém conhecer tanta gente quanto o Thomas, mas é um prazer mesmo estar com você aqui hoje. Quando nós falamos sobre a AME, só para também deixar e situar essa instituição, né, que já tem 30 anos, como Associação Amigos Metroviários Profissionais, mas ela tem uma abrangência maior, né? Você pode contar um pouquinho como é que é esta AME aqui em São Paulo? Sim, eu não conheço profundamente a história da AME, eu estou chegando agora
Claro. né? Eu estava na prefeitura, fiquei como secretário até dezembro, saí né, e comecei assumi aqui no meados de janeiro, e tem sido um aprendizado diário, né? Eu tenho aprendido sobre a AME e principalmente sobre o ICOM, que é a operação que eu vim dirigir. Então, a AME tem, de fato, 30 anos. A grande especialidade dela, o grande trabalho dela nesses 30 anos tem sido a alocação de mão de obra específica, especializada, sempre nessa área de inclusão. Então, cuidadores, auxiliares de vida diária, intérpretes, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e em outros estados também. Então, essa é a atuação da AME. E há 7 anos atrás, é uma entidade bastante respeitada e com uma carteira grande de clientes. Há 7 anos atrás, identificando a necessidade, né, grande, enorme, de inclusão da pessoa com deficiência auditiva, né, da pessoa surda, a AME investiu e criou o ICOM. Né? O ICOM nasce para incluir a pessoa com deficiência auditiva, para incluir o surdo. E como isso? Melhorando, facilitando, promovendo canais de comunicação em libras, né, para o surdo. Isso principalmente via o principal carro-chefe, digamos assim, da operação do ICOM é um aplicativo para uso, para atendimento presencial, né? E um aplicativo onde você aciona, aparece um intérprete de Libras humano, né, na tela do celular, do tablet, do computador, e colabora, né, faz a intermediação do atendimento entre o atendente ouvinte e o atendido surdo, em geral. Né? Isso serve para qualquer tipo de atendimento, né? Seja uma consulta médica, né? Ou uma compra de cachorro-quente numa barraca. Ou seja, em qualquer atendimento presencial faz sentido ter a disponibilidade, ou seja, ter disponível esse aplicativo para que, se aparecer um cliente surdo, você possa atendê-lo com dignidade, né, com a forma como ele deve ser atendido. Eu imagino assim, eu surdo, entro numa loja e quero fazer algumas compras, sou um comprador exigente, né? Estou com o meu aplicativo aqui, ligo lá com a pessoa que me atende e ela começa a ouvir, então, aquilo que eu estou passando, né? Em Isso. sinais, né? E ela está transportando essa informação para você, que é o dono da loja, né? O atendente da loja, em português, e você respondendo também, e naturalmente fazendo a comunicação. Isso é espetacular, né? Exato, isso aí. Isso É muito legal. Você sabe que quando eu implementei esse sistema, né, esse recurso na Prefeitura de São Paulo. Então, hoje, você pode, em teoria, né, porque na prática você ainda tem gente que não conhece, alguma resistência de pessoas aqui e ali, mas, em teoria, você poderia, em qualquer departamento, qualquer área da Prefeitura, e ser atendido por esse aplicativo. E, como eu disse, inclusive consultas médicas. Né? E é um avanço, um upgrade tremendo para a comunidade surda. Que a gente sabe que eles não vão ao médico porque não conseguem se comunicar. Eu chamo essa comunidade de párias linguísticos no seu próprio país. Sim. Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma empresa, a intenção obviamente, a sustentabilidade, o lucro, mas é uma empresa social cujo principal objetivo, o primordial, é a inclusão desse segmento da sociedade tão excluído. Perfeito.
Nós conversávamos um pouco antes, né, e falávamos a respeito das disparidades estatísticas, né, quando você apura, bom, quantos deficientes nós temos aqui no país, né? Então, eu estou dizendo assim, tem que incluir todo mundo. Eu uso óculos e tenho uma deficiência. Então, na prática, os percentuais não batem muito bem, nem sei como é que isso é no resto do mundo Sim, também. Mas no auditivo, você comentava os números. Eu gostaria que você citasse um pouquinho sim. dessas estatísticas que você tem dos auditivos. Olha, muito difícil trabalhar com números aqui no Brasil, viu, Melito? A gente tem uma incompetência meio que estrutural nesse sentido. O IBGE, que é um instituto extremamente respeitável, faz esse trabalho do censo a cada 10 anos. Se contar essa historinha que é interessante. Em Ok. 2010, depois do censo de 2010, o IBGE tabelou tudo, né, que tinha que ter sido tabelado, né, e segmentos, né, depois dos macro dados, ia para segmentos específicos. E um deles é da pessoa com deficiência. Em 2010, eles falaram, olha, são 24% da população brasileira, ou seja, 45 milhões de pessoas têm alguma deficiência. Você sabe que, francamente, eu ouvi aquilo naquela época e falei, não pode ser. Eu também ouvi. Porque se fosse tanta gente assim com deficiência, seria muito mais visível, Sim. seria muito mais perceptível. 45 milhões. E deficiência, Milito, você não tem deficiência, você tem como é que eu chamo? Uma limitação Assim, de visão, mas não constitui uma deficiência. A deficiência é, definida por lei, né, e tem graus. Para ser considerado deficiência, você precisa ter baixa visão, né, um grau bastante alto, certo? Então, né, usar óculos né, não configura. tá bom. Então, bom, veio o IBGE e falou, são 45 milhões de pessoas. Eu nunca aceitei esse número, sempre critiquei e, por sinal, procurei o IBGE quando era secretário municipal para discutir o tema. Isso no primeiro ano, 2017. Em 2018, eu não sei se estimulado pelo meu pleito, eles fizeram uma reanálise dos dados, vieram a público e falaram, olha, gente, fazer censo de pessoa com deficiência é muito difícil, por tais e quais razões. Mas nós repensamos o tema e não são 24% da população, não são 45 milhões de pessoas, são 6,7% da população, ou seja, 16 milhões de pessoas. Nós estamos falando, Benedito, de menos de um terço. Então, as políticas... E continua errado. 6,7% não é um número certo. O número deve ser mais próximo de 10%. Eu não vou me estender aqui, eu podia explicar a metodologia, por que eles erram no assunto e por que vão continuar errando no censo agora que vai ter em 2021, se a pandemia deixar. Então, o ideal para quem trabalha com deficiência é pensar, calcular em torno de 10% da população. Ok. Bom, isso faz bastante sentido. Eu também havia Né? recebido essa mesma informação que você citou do IBGE de 24%. De 24% para 6,7%. Né? É muito. Se você fala assim, não é 24, são 19, tudo bem, mas de 24 para 6,7 é uma queda brutal que mostra a insegurança em termos de números que nós vivemos. Agora, eu vi as informações da sua apresentação do ICOM, né, que está muito bem feita, e lá você apura, aqui a nível Brasil, cerca de 2 milhões de deficientes auditivos, que é bem Sim. significativo. 1% da população brasileira. É muita gente, né? Então, aí eu fico imaginando, você com essa experiência anterior, de, tanto na área de comércio eletrônico, na área de tecnologia, e agora você está à frente de vamos chamar de uma startup, né, que tem 7 anos, né? Sim. Mas que você, com toda essa especialização, você pode dar um upside nessa organização, com certeza, para isso, né?
E essa é a ideia, né? então, Vamos ver. Eu tô muito animado, viu, Milito? Estou feliz de ter legal, saído, de ter deixado um pouco o setor público. Fiquei sim. muitos anos no setor público e tenho a sensação de estar voltando para minhas origens. Né? Embora aqui a gente não seja exatamente setor privado, nós estamos aqui num 2.5, né? Um pé num pé em ONG, né, uma associação, e um pé, né, de business. Né? Então, estou muito contente, estou trabalhando muito. Já Que faz pouco bacana. tempo que eu comecei, mas já estou, né, falando com muita gente, abrindo muitas portas, Uhum. e as pessoas muito interessadas. Então, tá muito interessante esse começo. Eu vi que o ICOM é uma organização, e depois eu queria que você comentar um pouquinho sobre essa estrutura que você tem atualmente, né? Mas certamente com o uso de tecnologias e outras tecnologias em geral, né? Não só aquilo que já está na mesa, mas muita coisa que pode vir pela frente, automação, inteligência artificial, quem sabe, né? Isso pode se expandir bastante e pode se tornar um negócio. E como negócio, né? Usando aqui um pouco do viés de investimento, né? Que a gente tem essa questão do crowdfunding de investimento, hoje você tem uma atenção muito especial, né? Dos investidores em geral, dos projetos sociais, né? Que foram denominados lá em 2001 como investimento de impacto, né? E que foi a grande sacada, né? Que hoje você fala assim, não, todo investimento teria que ser obrigatoriamente com cunho social também, não é excludente que você ganhe dinheiro e que você tenha um impacto Sim, social. Esse foi quando tem o ovo de Colombo, né? Que foi colocado de pé. Mas e os recursos que vêm para esses empreendimentos de impacto, que é o teu caso, né? Estão sendo cada vez mais estruturados, né? Aqui no Brasil tem várias organizações que atuam nessa área, então certamente se você precisar futuramente, né, fazer uma captação para esse negócio, eu tenho certeza que você terá realmente muito apelo na sim. introdução desse curso. Pode ser inclusive uma coisa internacional, né, na prática, porque imagino que a linguagem Libras é uma coisa também que pode ser utilizada em qualquer lugar, né? Não, Não? o Libras é Língua Brasileira de Sinais. Ela Não, funciona só no Brasil. Funciona só no Brasil e ainda com sotaques regionais. Então, às vezes você é de São Paulo, você vai lá para o Nordeste e procura e acha alguém para falar Libras, vai ter né, um accent, vai ter um sotaque diferente. Vão ter alguns sinais que vão ser diferentes, tal. Mas não é cada país, mas você tem aí similaridades entre línguas às sim. vezes de um país para o outro. A nossa Libras tem como base a língua francesa de sinais do século XIX, Opa. porque Dom Pedro II, acho que ele tinha uma filha surda, algum parente surdo, Uhum. numa viagem à França, ele se deparou com aulas, né, com gente tendo aula de Libras, da língua francesa de sinais. Então, ele importou um professor de lá, que criou um centro de estudos no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome agora da organização, continua ativa até hoje. E aí, sim, por isso a Libras, que é a língua brasileira de sinais, ela é parecida, ela lembra a língua francesa de sinais. Mas daí cada país tem o seu. Vou até contar uma anedota aqui, que é uma historinha, na verdade, que é o seguinte. Eu estou lá na secretaria, né, no ano passado, no começo do ano, e recebo uma ligação, porque uma unidade CRAS, que é de assistência social, recebeu 2 casais de venezuelanos surdos que queriam saber os seus direitos, o que eles podiam, né, ter de benefícios aqui no Brasil. Então, eles chegam lá, o que a pessoa do CRAS faz? Aciona a CIL, que é a Central de Intermediação de Libras, que é o ICOM da Prefeitura de São Paulo. Uhum. Daí né, aparece um intérprete, os venezuelanos começam a se comunicar, o intérprete fala, espera aí, eu não entendo essa língua, não entendo esse idioma.
né, não vou conseguir lhe atender hoje. Me ligaram na hora, eu falei assim, não tem problema, marca para essas pessoas voltarem daqui 2 dias, que até lá nós vamos encontrar o intérprete que vai fazer a intermediação, a tradução para eles. Dito e feito, fomos atrás, encontramos, e eles fizeram, alocamos o intérprete via aplicativo. Eu podia ter mandado o intérprete diretamente lá para o CRAS, mas eu falei, não, vamos valorizar o aplicativo, vamos usar esse aplicativo. E daí foi feito o atendimento aos venezuelanos surdos, né, pelo aplicativo da prefeitura. Então, é uma anedota aí. E por outro lado, semana que vem eu estou participando de um evento internacional da Alemanha. Então, vai ser Alemanha e Brasil, e vai ter um intérprete de língua alemã, de sinais, e um intérprete de língua brasileira de sinais, no mesmo evento. A dificuldade das línguas, naturalmente, ela existe e hoje está sendo cada vez mais minimizada pelo fato de você ter tradutor automático, né? Online, em real time, as pessoas ouvem alguém falando em japonês, responde em português e todo mundo se entende, né? E em sinais, isso, na tua opinião, vai evoluir para que se crie uma língua universal de sinais ou qual vai ser seria uma solução para isso, se você imagina? Olha, a língua que pode eventualmente virar uma língua internacional de sinais é a língua americana de sinais, American Sign Language. Ok, Mas não existe um movimento nenhum muito forte nesse sentido. entendi. O problema para a maioria dos países é o fortalecimento da sua própria língua de sinais. Porque o que acontece? Essa comunidade surda, ela tem dificuldade de desenvolver, inclusive, a língua de sinais. Uhum. Certo? Ele existe por quê? Porque muitas vezes não tem escolas. São Paulo, por exemplo, tem 6 escolas bilíngues, onde a pessoa entra. O Libras é o primeiro idioma e português é o segundo idioma. Olha que legal. Mas Uhum. isso é em São Paulo, o resto do Brasil não tem Não isso. tem isso. E outros países do mundo também não tem. Então, muitas vezes as línguas de sinais ficam ameaçadas, né, pela falta de estrutura para a comunidade surda aprender, estudar e tal. Eu já entro num outro ponto também que eu acho que é bem importante, que quando você fala da atuação que o ICOM tem, né? O que ele está facultando de inclusão dentro dessa área que envolve a melhor interação, qualquer tipo de interação entre um surdo e qualquer tipo de trabalho, de relacionamento pessoal ou mesmo qualquer outra atividade que ele tenha, né? E hoje você, imagino que uma das questões mais aplicáveis para esse ICOM seriam cursos e palestras, né? Porque na realidade é bem possível fazer com que isso seja inteligível para quem está, né? Como é que está sendo a aplicação nessas áreas hoje aqui no Brasil? Olha, o ICOM em si, ele se presta ao atendimento presencial, né, em questões, em relações humanas e comerciais, né, de serviços, né? Eu digo, em qualquer lugar que tem um atendimento, você pode usar. Ah, Ele é muito usado também para ligações telefônicas entre surdos e não surdos. As operadoras de telefonia são obrigadas a prover esse serviço, só que elas contratam o ICOM para fazer esse serviço em nível nacional. Então, hoje, o maior volume de nossa. ligações que nós temos são ligações telefônicas de surdos para não surdos e vice-versa. E na realidade está no aplicativo, talvez, desculpe. Não, e ligações telefônicas de, deixa eu falar com a minha tia, deixa eu falar com minha namorada, não importa, ou seja, ligações, deixa eu pedir uma pizza. Então, isso é muito usado para questões corriqueiras do dia a dia. Nós agora estamos lançando alguns outros serviços para uso online, né, nos sites. Então, por exemplo, estamos lançando
serviço de Fale Conosco em Libras, Ok. saque, para quem precisa de saque em Libras, ouvidoria em Libras, Beleza. canal de vendas em Libras. E estamos, né, o nosso laboratório está desenvolvendo outras aplicações, e à medida que nós conversamos com clientes, surgem novas demandas também, né, específicas, que também passam por desenvolvimento e atenção quando possível. Então, eu diria o seguinte, Benedito, pensou Libras, né, pensou no ICOM. Isso aí, bom. A gente está preparado aqui, entre AME, com o serviço que ela presta, e ICOM, para dar, né, para fazer um full service nessa área de comunicação com a comunidade com deficiência auditiva. Você praticamente abordou quais são as principais aplicações, né? Eu ia comentar sobre se tem alguma dessas aplicações que você acredita que ainda estão pouco exploradas. É claro que é um trabalho recente, né? Tem uma abrangência que começa a ganhar corpo agora, né? Para atender cada vez mais esse mercado aqui no Brasil, né? Mas eu vejo, por exemplo, cursos, como você já citou, é mais o assunto de uma pessoa falando com outra pessoa, atendimento, né? Sim. A telemedicina, o EAD, né? Então, ainda não estamos explorando. Está na nossa, está no radar, né? A telemedicina já tem alguns contatos e algumas conversas, né? E algumas negociações. A questão dos eventos. Você sabe que agora, por lei, né? A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, LBI, conhecida como LBI, ela determina que em todas as exibições, em todos os eventos, tem 3 elementos, 3 recursos que não podem faltar: legenda, libras e audiodescrição. Então, em teoria, hoje, se você faz um evento presencial ou virtual, você deveria ter libras, legenda e audiodescrição das imagens, né? Então, existe um grande universo aí para explorar nessa área de eventos. Nós estamos vendo com que tecnologias, o que nós vamos conseguir oferecer para esse público. Porque esses recursos, muitas vezes, encarecem os eventos, né? Você tem um evento lá que não vai custar nada, ou vai custar algo, né, muito pouco, e de repente você tem que colocar esses recursos, muda tudo. Quer dizer, você acaba com um budget alto. Então, a gente está vendo como fornecer esses serviços todos com preços acessíveis, né, e convidativos. Porque o que acontece hoje? Como muitas vezes isso é caro, as pessoas não fazem o que elas deveriam fazer por força de lei. Então, a ideia, não só nossa, a gente tem parceiros pensando nisso também, como prover esses 3 recursos, que hoje devem estar no teatro, no cinema e nos eventos, de forma acessível para as pessoas, como o ICOM é hoje. Na realidade, o assunto acabou sendo mais ou menos popularizado até por força de lei, né? E, naturalmente, por alguns hábitos e costumes, campanhas eleitorais, né? Até a própria questão de ter a primeira-dama falando em línguas de sinais, né? Sim, sim, Acaba sendo sim. uma forma também de divulgar um pouco isso, né? Do ponto de vista prático, isso acontece, né? E a gente começa a conviver com isso. Agora, com certeza, a questão do custo é um ponto relevante que você citou. E os eventos, é claro que para qualquer organização de eventos deveria ter sempre alguém que pudesse atender esse requisito, né? Você tem São Paulo é a terra dos eventos, né? Que está agora interrompido por uma questão óbvia, né? Mas você chegar em qualquer lugar que você possa ter alguém que possa te receber e responder em sinais, acho que é muito relevante. Bom, com o aplicativo fica muito mais fácil, né? Como é que você vê essa expansão do nível de pessoas que você atende hoje pelo ICOM, e como é que você vê esse atendimento daqui a 5 anos? Já colocando um pouquinho do teu plano de negócio aqui em prática. Sim. Não sei se em 5 anos, mas algo que vai ser realidade daqui a algum tempo, no futuro,
eu não sei quão distante está esse futuro, são os avatares. Né? Eles já são usados. Né? Eu implementei na prefeitura também, mas muitas empresas já têm em seus sites, empresas, organizações e tal, o avatar, o famoso Hugo, o avatar da Hentok, que é uma das empresas que opera no setor. Depois você tem, inclusive, um avatar gratuito. A plataforma chama Velibras. É uma plataforma que foi patrocinada pelo governo federal e hoje qualquer um pode usar. Né? Mas quem está mais hoje na maioria dos sites é o Hugo, da plataforma da Hentok. Ele é usado, hoje esses avatares são basicamente usados para ler textos nos sites. Então, você coloca no site, ali você clica no íconezinho, abre o aplicativo, você indica o texto que você quer que seja traduzido e o avatar, mas é muito longe, está muito longe ainda de ser algo fluido, de ser algo sem erros, né? Ele é muito literal e não consegue entrar nas particularidades do idioma. Mas eu imagino que daqui a alguns anos nós já também estamos desenvolvendo né, alguma coisa nessa linha, né, com inteligência artificial, isso vai se tornar uma realidade e nós não vamos mais precisar dos intérpretes. Não, nós vamos poder substituir intérpretes humanos em mais situações. Mas tem um dado com relação a isso também, é que a comunidade surda não gosta. Não gosta. Eles gostam, não. Mas você sabe como é, né? O futuro é inexorável e às vezes a tecnologia desenvolve aplicativos e aplicações aí que viram regra. Então, eu acho que o futuro desse negócio vão ser os avatares, mas esse futuro ainda não sei dizer para você em que distância que está, se está 5 anos. 5 anos, com certeza não. Eu calculo de uns 10 anos para frente. O que a gente percebe também, que eu vim do mercado de videogames, né, desde a época da Tectoy Sega, né, e acompanhando todos os eventos que vieram depois, que a economia criativa é um dos grandes setores, né, que tem como nessa área de criatividade e inovação, né? E ele cresceu de tal forma que hoje você pode imaginar que um videogame é uma produção cinematográfica. Então, não vejo que seria muito difícil futuramente que você tivesse, como você disse, avatares, né? Que a partir do momento que eu falo, ele pode traduzir automaticamente em sinais de um avatar, né? Ou de uma pessoa, ou de uma figura, ou de uma personagem, né? Animada, que a animação gráfica também está super, hiper evoluída, né? Para fazer isso. Mas, como você disse, quer dizer, na verdade tem que ter o contato humano, a relação, acho que esse é um ponto muito importante. E olhando um pouquinho do ponto de vista das pessoas que têm essa deficiência auditiva, né? Eu sei que existem várias limitações para que essas pessoas tenham alguma atividade profissional em empresas, né, que você já tinha comentado comigo. Mas se você tivesse que elencar um ou dois ou três grandes focos de atuação profissional, né, para uma pessoa que tenha essa deficiência, como é que você vê dentro do ICOM, né, os seus desafios em relação a prover mais e mais oportunidades para essas pessoas e essas profissões? Se é que essa pergunta faz sentido. Faz. Olha, o primeiro queria dizer o seguinte, né, que a gente está lidando em libras com uma parcela pequena da população com deficiência auditiva. Então, você tem, além das pessoas que sabem libras, você tem aquelas pessoas que são oralizadas e leem lábios, né, e falam, né, e muitas vezes não sabem libras. Você tem as pessoas com implante coclear ou outros aparelhos. Elas querem que você mande informação via FM direto para o aparelho delas. Então, para ficar mais fácil e mais audível. Você tem a população com deficiência auditiva que não sabe nada, nem português, nem libras, se comunica de forma rudimentar
os sim. seus familiares, né, têm uma atuação muito limitada socialmente. Então, porque é uma deficiência dura, né, muito duro você não conseguir se comunicar, ou você ter restrições de comunicação. Isso, dentro da pergunta da questão do trabalho, isso é um impeditivo muito grande para as pessoas serem contratadas, porque ela chega no local de trabalho e não consegue falar com ninguém, não consegue se comunicar. Daí, não, a gente escreve um bilhetinho. Não, mas algumas não sabem nem escrever em português. Só foram alfabetizadas em Libras. Então, eles têm muita dificuldade. Por isso que a AME, né, a Viacom, faz esses investimentos. É para aumentar a oferta de possibilidades, né, para essa comunidade, que eu chamo, como eu disse, párias linguísticos. Né? Eles estão, em grande medida, fora da sociedade. Eles estão nas suas sociedades, eles se segregam e vivem entre eles. Então, esse tipo de ferramenta vem ajudar muito. Né? De novo, o que acontece? Uma empresa contrata um surdo para cumprir lei de cotas, né? E daí chega na hora e ele não consegue falar com ninguém. Nós estamos provendo para várias empresas o aplicativo, o ICOM, exatamente para esse uso. Então, para o surdo usar na comunicação com seus colegas de trabalho, com seu chefe, nas reuniões, né? Ele usa o ICOM e aí se inclui. Né? Isso tem sido um avanço, né, muito grande para esses profissionais disponibilizarem agora dessa ferramenta. Cid, você que tem esse histórico de ter atuado muito nessa área de comércio eletrônico, internet, câmara e net, a gente percebe um tema que a gente está sempre discutindo aqui, tem relação com a formação qualificada, né, de desenvolvedores ou programadores ou developers, ou enfim, essa profissão tão desejada e tão escassa, né, do ponto de vista prático aqui como oferta no Brasil, né, o que faz que gera distorções no mercado de trabalho e na realidade assim, se você precisa de não sei dimensionar, mas assim as pessoas falam de 500 mil a 1 milhão de pessoas em déficit, né, que você poderia criar desenvolvedores qualificados que ficassem no Brasil e que atendessem, né, essa revolução digital que nós estamos vivendo, né? E o Brasil poderia ser um expoente nessa área, assim como a Índia o é, né? Ela começou em 89 e olha o tamanho do mercado que ela atende no mundo, com a questão do comércio eletrônico e tudo que está ligado à tecnologia, programação, serviços, BPO, etc. Então, eles estão exportando hoje 150 bilhões de dólares. O Brasil ainda não exporta 5, né? Sim. Então, eu estou colocando tudo isso porque, assim, no fundo, fico pensando assim, será que a gente conseguiria ensinar aos deficientes, não só auditivos, né, mas um pouco essas questões da programação, né? Porque tem que ter o raciocínio lógico de alguma forma, você, quando é desenvolvedor, você tem que se comunicar naturalmente, mas você trabalha muito mais de maneira isolada um pouco, né? Para fazer as coisas. Esse é uma boa ideia ou é uma má ideia? Como é que você vê isso? Olha, não sei se eu captei muito bem o que você me falou agora, mas é o seguinte, na área de tecnologia no Brasil, além de eles não terem estar perdendo anos-luz de distância da Índia ou de qualquer outro país que faz outsource de tecnologia para fora, Uhum. aqui muito pouca gente conhece o contexto de acessibilidade digital. Ah, tá. Uhum. Então, você tem muito pouca coisa sendo desenvolvida promovendo acessibilidade. Não é algo que seja de grande conhecimento dos desenvolvedores e tudo mais. Sim. Obviamente que tem gente que conhece, mas muito pouco. Em geral, o pessoal vai pensar em acessibilidade depois, se for cobrado, não está embutido ainda, não está default. Sim. Né? Tá ainda algo meio extemporâneo, meio
né? Precisamos promover ainda mais. Bacana. Então você não tem muito desenvolvimento de o que a gente chama aí já de tecnologia assistiva. Sim. Você tem, né, poderia ter muito mais, no exterior tem muito mais. Eu lembro, eu fui algumas vezes para a Alemanha, a maior feira de tecnologia para pessoas com deficiência do mundo. E não, impressionante o nível de desenvolvimento que existe, né, no primeiro mundo, de opções, ofertas de recursos, né, e o que a gente não tem no Brasil. Não consegue. A Anvisa é um problema sério. Nem cadeira importada a gente consegue, cadeira de rodas importada a gente consegue ter aqui. Entendi. Então, quer dizer, né, faz 14, 13 anos que eu venho, inclusive, no Estado eu fiz muito disso, promovendo a ideia de tecnologia assistiva, convidando as empresas e os desenvolvedores e os empreendedores a conhecerem e pensarem no tema como uma área potencial de negócios. Então, nós estamos caminhando aqui, está sendo realmente muito instrutivo e muito bacana conhecer todos esses detalhes, eu mesmo não conhecia, né? E tenho certeza absoluta que vai ser um tema bastante pesquisado, né, a partir deste vídeo aqui que vai ser publicado proximamente. E eu queria aproveitar aqui nessa finalização do programa para que você pudesse colocar para nós e para a nossa audiência, né, o recado principal que tem sido colocado pelo ICOM, né, junto às empresas, a comunidade que tem interesse de poder participar desse processo, apoiar esse processo, investir com a ICOM nesse processo, contribuir para essas melhorias todas que o ICOM se propõe a fazer. Então, esse é o seu espaço comercial aqui, Didi. Por favor. Olha, mais do que nada, eu tenho tido muito, eu já esperava isso, na verdade. Eu venho namorando com a AME há mais de 2 anos, e eu já tinha essa percepção. Por um lado, porque tem, né, uma exigência legal para que governos e empresas tenham canais de comunicação com a comunidade surda. Eu já imaginava uma demanda. Estou me surpreendendo com a receptividade que as empresas que eu tenho contactado têm com a nossa oferta. Por que elas estão fazendo? Por que elas estão tão assim interessadas no tema? Uma, porque essa questão legal, essa tem uma exigência legal, e embora você sabe, aqui no Brasil, né, tem coisa que pega, que não pega, tem coisa que é exigida, outras não. Mas eles têm também a questão do compliance, né, das empresas. Hoje, as empresas querem ser inclusivas, né? E também a questão o aumento dos investimentos nessa área da inclusão da pessoa com deficiência e da diversidade humana. Então, você tem uma série de fatores que convergem aí para criar um ambiente favorável, hoje em dia, a esse tipo de investimento. Então, como eu disse, uma receptividade muito grande das empresas, né? Né, eu pediria para quem está nos assistindo e quer saber mais sobre COM, que nos procure, né? A gente está aí disponível para expandir esse mercado, para fomentar né, a comunicação em Libras e para incluir, né, essa comunidade tão excluída. E para o contato inicial seria através do ICOM? Eu passo o meu e-mail, que é o cid.torquato@ame-sp.org.br. Então, eu vou ficar muito feliz, né, de receber, né, essas demandas. Não, se quiserem também demandas sobre outros temas, né, que a gente
abordou aqui, porque essa questão da deficiência é uma questão ainda que não não tá, não é todo mundo que discute, né? Tem muito preconceito ainda, Milito. Tem muito preconceito ainda na sociedade. Então, eu estou aberto aí a quem queira discutir esses temas com a gente. Bom, nós estivemos aqui com o Cid Torquato, que está presidindo agora, neste ano, a empresa ICOM, que trata de soluções para deficientes auditivos, que já tem uma presença de mercado já de 7 anos e que tem uma perspectiva agora de fazer um incremento bastante forte, né? Considerando todas as características de conhecimento e negócios, né, que o Cid já experimentou nesta e outras áreas também que estão ligadas à tecnologia e à inovação. Cid, eu quero agradecer muitíssimo a tua presença aqui hoje, desejar muito sucesso para você à frente da presidência do ICOM e conte, por favor, conosco, né, para poder fazer dessa divulgação um movimento cada vez mais amplo, né, para que o ICOM consiga com você os objetivos que você se propõe a desenvolver aqui no Brasil. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje. Obrigado, Milito. Conte sempre comigo, meu caro. Obrigado. Um abraço. Tchau, até logo a todos.